Seja muito bem-vinda, minha rainha, com aquele falsete capenga que você sabe. Hoje eu estou com ela, ninguém mais, ninguém menos que minha aluna, marca irresistível, uma mulher brilhante, uma mulher forte naquilo que faz, uma mulher que tem uma história linda com a família dela, que me inspira muito, com quem eu me identifico muito, e que eu quero ter o prazer de apresentar para você também, que tá aí na casa dos 20 e poucos anos, ou você que nem tá mais nessa fase, que eu também não tô, Grujana, eu já tô na casa dos 30, viu, Jô? Eu tô um Mas pouquinho eu mais já pra tô lá. porque dos 20 agora também. Mas eu quero muito, minhas rainhas, que vocês possam acessar essa mulher, essa minha aluna e essa profissional, para que você possa se identificar, conhecer um pouco da história e entender que existem mulheres reais gerando resultados espetaculares com seus nomes, com suas marcas pessoais, com a sua história, faturamento, dinheiro no rabo, que a gente ama. Inclusive, ela tem alguma coisa para falar sobre essa relação com o dinheiro também, né, Jo? Então, sem mais delongas, quero abrir esse momento para você, minha Jo Olenchak. Falei certo? Minha Josiane Ou já. Olenchak. Ai, que chique, Cristina! Meu amor, me conte, minha Josi, quem é você, com que você trabalha, quantos anos tem, qual cidade você nasceu neste mundo e como é que você trabalha. Se apresente, esse momento é seu. Eu sou Josiana Lenchak e já começa a história pelo Lenchak, porque quando eu era criança eu falava Olenzak, porque eu queria ter um sobrenome mais normalzinho. Então, pra tentar dar uma normalizada, eu deixava Olenzak. E o meu avô falava: Você não é minha neta, você é Olenchak. Então, toda vez que eu enalteço meu sobrenome, eu lembro do meu avô. Ele faleceu no último Natal. Então, quando eu falo Olenchak, eu tô enaltecendo a minha origem, eu tô honrando o nome do meu avô, o nome que ele carregou, que ele passou para mim também. Então, eu falo hoje com a boca cheia, Josiane Olenchak. Eu sou, Linda! eu sou graduada em finanças, sou pós-graduada em comportamentos de consumo. Eu nasci numa família pobre, então desde muito cedo eu sabia que se eu quisesse mudar a minha realidade, eu precisava correr atrás, precisava estudar, precisava me dedicar, precisava tentar sair do padrão da mediocridade. Então, aos 17 anos, eu ganhei 5 bolsas de estudo e entre elas eu escolhi me formar em finanças. Eu precisei mudar de estado. Meu pai me ajudou nesse processo, porque eu ganhei a bolsa de estudo, mas alimentação, moradia, materiais, roupas, né? Eu precisava desse suporte dele. Então, e depois disso, né, com o meu próprio suor, eu corri atrás, mostrei para que eu vim conseguir pagar com o meu próprio salário minha pós-graduação. Ó, Eu trabalhei numa empresa de software por mais de 4 anos, então lá eu gerenciava a parte financeira, administrativa, comercial. E em 2019, 2018, durante a minha pós-graduação, eu entrei para esse universo de construção de marcas institucionais. Então, eu fui responsável por implementar o setor de gerenciamento de marcas na empresa que eu trabalhei. Lá, durante esses estudos, eu descobri marcas pessoais, então foi onde eu comecei a me aprofundar no assunto, me apaixonei. Eu vi, não é isso, eu quero isso para mim. Então, em 2019, comecinho de 2019, eu já comecei a construção do meu próprio negócio. E eu passei 2019 inteiro trabalhando durante o dia nessa empresa. Era em outra cidade, inclusive, era 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então, por isso, muito tempo no busão, assim, lotado até o teto, que era o que eu mais detestava. Eu não gostava de me sentir uma sardinha no ônibus, e aí, rodovia. Então, a rodovia, às vezes, quebrava ônibus, tinha trânsito. Então, às vezes, eu por 4 horas para eu chegar em casa. Eu chegava chorando, assim, estressada. E eu não queria isso. Então, eu fiquei 2019 inteiro tentando fazer o meu negócio engrenar para eu conseguir mudar isso daí que eu não estava satisfeita. Porque daí aquilo, né? Você não está satisfeito, você chega em casa, briga com o marido por qualquer coisa. Então, eu não queria mais isso. Então, eu passei 2019 inteiro trabalhando fora e trabalhando no meu negócio também. Então, eu atendia clientes à noite, ia dormir de madrugada, porque não é só você vender um serviço, você precisa estudar aquilo, você precisa se aperfeiçoar, refinar o teu método, né? Então, no finalzinho de 2019, eu consegui pedir demissão chorando, porque eu gostava de trabalhar lá, mas eu precisava focar no meu negócio, né? Pedi demissão e foquei na construção do meu próprio negócio. sensacional. Eu não falei com o que eu trabalho, né? Então, eu sou estrategista de marca.
eu trabalho com construção de reputação. Então, é a marca pessoal, mas focada na reputação. Perfeita. E mais, tem um detalhe importante aí que você vê que Josi chega, minha filha, trá! Ela já mostra a que veio. Aí você pensa, meu Deus, Josi vem da área acadêmica, se esforçou bem acima da média, vem de um lugar extremamente simples, foi construindo a jornada dela, trabalhou em empresa grande, foi construindo o negócio dela, era CLT de dia, empresária, empreendedora louca, milionária rica, construindo a riqueza dela de noite. Tudo isso acontecendo e você deve se perguntar, então deve ser uma mulher aí com os seus 50 anos de idade, 60 anos de idade, pelo tanto que já realizou na vida. Quantos anos você tá, minha Josi? 26 anos. Um baby! Tem alguma rainha aqui que se identifica, gente? Uma rainha que, apesar da pouca idade, já realizou muito na vida. Josi, ela transmite isso pra mim. Eu imagino que você tenha capturado isso também. E a gente se identifica muito nesse ponto, né, Jo? Assim como Josi, gente, eu também vim de uma realidade muito simples. E foi o estudo que me abriu portas, né? Foi começando nesse lugar de estudar, de ser a melhor aluna, de se destacar, para ver se conseguia uma oportunidade, para ver se abria caminhos. Foi nesse lugar que eu comecei a me estabelecer como profissional. Comecei minha graduação muito cedo também, aos 20 anos já estava formada, já estava entrando na pós, fazendo acontecer, pegando meu ônibus lotado de sardinha, que eu também tinha ódio, eu chorava e o suor pingando lá no Nordeste, minha filha. E eu pensando... ônibus no seu carro. E eu pensando, gente, haverá um momento em minha vida em que eu não pegarei essa 1, 2 horas, 3 horas de ônibus lotado. Eu quero viver esse momento em minha vida. Então, tem pessoas, tem mulheres que se identificam muito com esse momento da nossa trajetória, minha Josi, que são mulheres ligeiras. São mulheres que elas não se contentam com o lugar de onde vieram. Elas querem crescer por si e pelos seus, para dar orgulho para os seus que estão aqui entre nós, os seus que já foram para uma fase superior de vida, de existência, mas são mulheres que elas sabem que existe um legado para ser deixado. E eu sinto muito isso quando eu entro em contato com Josi. Eu me lembro muito da minha história também. Então, Josi, sou orgulhosa demais de ter uma mulher como você, com seu brilhantismo, com a sua força, com a sua velocidade na minha mesa. Mas não só a idade de Josi. Josi, ela é uma mulher casada, Cristina. Que você olha assim e você pensa, não, mas não é casada, que não tem tempo para ser casada. Insana desse jeito, trabalhando louca, rica, milionária, querendo se tornar cada vez mais, né, grandiosa no trabalho que faz. Não é possível que seja casada. Você é casada, é minha Josi. Clarinha, uma coisa a gente aprende muito por observação. Então, você vê as mulheres lá com 40 anos que não conseguiram ter filhos porque focaram muito na carreira. Você vê aquelas que focaram só no trabalho e só na família e acabam não deixando, tentando recuperar a carreira depois dos 40. Então, eu pensei, eu quero tentar um meio termo disso daí, né? Então, com 22 anos, eu já tinha minha pós-graduação e eu já estava casada. Então, eu casei com 21 anos. Eu tentei juntar esse meu... Focava na minha carreira, mas eu também focava na vida pessoal. Então, eu vou encontrar alguém aqui pra... Porque, assim, quando você tá solteira, você perde muito tempo. Aí, vou conversar com alguém, não. Então, eu pensei, vou resolver esse problema aqui, que daí eu consigo focar mais na minha carreira. Eu vou logo me resolver aqui nesse lado da minha vida, nesse lado afetivo, porque aí eu já não perco tempo. Olha, danada, Cristina. Velocidade. Cada rainha que eu entrevisto aqui, eu costumo atribuir uma palavra que me chama muita atenção. Eu sinto a palavra de Josi como a palavra veloz. Tem uma velocidade, tem uma fome. Vocês percebem isso? Ai, Josi, que delícia, me diga. Uma pressa. Eu também, né? Além de tudo. Porque não basta Josi me ter 26 anos. Não me basta Josi me ser casada. Josi ainda, ela é mãe. Me conte! Tem 1 ano e 5 meses. E eu e meu marido, a gente tinha definido que quando eu tivesse 29 anos, nós teríamos a nossa filha, porque seria a época que nós teríamos dinheiro pra tal, né? Mas a meta financeira que nós tínhamos, ela chegou antes do esperado. Então a gente pensou, o que a gente tá demorando agora? A gente vai ter a nossa filhinha, né? Que lindo, Ju! Que Então, coisa a gente preciosa! foi completa e tem a nossa bebê, que hoje é a nossa paixão, nossa inspiração, o nosso porquê. O porquê. O porquê, tu sabes. Que coisa mais Quando preciosa. eu entrei pro PNI, ela era ainda menorzinha, né? Então eu tava naquela fase que eu tava tentando aprender a me conciliar como mãe, como
como empresária, né? Conciliar as duas coisas. Então, foi uma época que foi desafiador por causa disso também. Então, eu participei do EMI, eu não consegui participar do ao vivo, justamente pelo fator Julinha, o nome dela é Julia. Mas eu assisti depois e já comecei a aplicar tudo imediatamente. Uau, que mulher ligeira. Olha, gente, isso que Josi traz é muito precioso para nós aqui neste momento do nosso papo. Por quê? O Marca Irresistível, Josi sabe disso, né? Ela foi uma rainha, já ela vai compartilhar como foi a chegada dela até encontrar MI em sua trajetória, qual foi o papel do MI para a jornada dela. Mas tem uma coisa que é muito preciosa, que é muito rica, que Josi contou, que é o seguinte, Clarinha, ó, o MI ele chama. E chega um momento que quando ele chama, não tem como você não vir. Eu sou uma mulher que eu tenho fome, eu tenho pressa nas coisas que eu quero executar. Eu tenho um desejo, eu quero ter a minha família, quero ter o meu negócio, eu quero ser importante com o meu trabalho, eu quero ser importante com os frutos que eu quero gerar como mulher, como pessoa. Eu quero criar uma família gostosa para mim. Eu tenho isso como um alvo, né? Eu tenho figuras que me inspiram e eu quis também ter um marido, ter minha filha e tudo. E tem muitas mulheres que pensam que o fato de... Imagina, o MI ele é muito veloz, então a imersão acontece no final de semana, ao vivo. Uma delícia, não é, Josi? O ao vivo, Sim. final de semana, 2 dias, arregaço, gritaria. Então, toda a minha expertise voltada para a gestão dessa marca pessoal, no sentido do poder pessoal, algo próprio seu, personalidade, junto com essa estrutura para você vender alto ticket, ou seja, cobrar mais alto que a média do seu mercado, eu pego 16 anos de expertise que eu tenho, empacoto e sirvo em 2 dias do MI. Por quê? Porque eu sei exatamente quem são as minhas alunas. E as minhas alunas são mulheres como Josi, não tem tempo a perder. São mulheres que têm, muitas vezes, suas atribuições em casa, têm os seus negócios, têm cliente para atender, tem filho, tem marido, tem pai, tem mãe que cuida. Então, mulheres que têm essa dinâmica, rainhas, não precisam parar para sentar numa mesa sobre um assunto importante e ter que assistir 400 aulas para ver se implementa alguma coisa. Esse é um DNA muito forte nosso, como MIs, não é, Josi? E veja, o DNA que eu trago não é só meu. Cada MI compartilha isso do meu DNA também. Eu costumo dizer que eu sou a aluna número 1 do Marca Irresistível, gente. Tudo, absolutamente tudo. E Josi sabe. Tudo que eu ensino no MI eu faço. Tudo sem exceção. Então, você olha aqui de fora e você sente algumas coisas. Quando você se torna MI, você, além de sentir, você entende algumas coisas. Você pega aquela técnica, você implementa e você replica para você com a sua personalidade. Como o Josi falou aqui, Clarinha, para estabelecer um método, você tem que estudar. Você tem que estudar, você precisa parar para você refinar isso, para você construir o seu método, né? Não é só você chegar a atender um cliente. Você tem que estudar para você refinar, para você entender o que você está fazendo. Então, uma mesa como essa, ainda que seja muito veloz, eu preciso que vocês entendam isso, tá? Que nós respeitamos o modus operandi de mulheres. Mulheres ocupadas, mulheres que não têm tempo livre demais, mulheres que não têm tempo a perder. Então, me chega a Josi, Clarinha, a imersão é ao vivo. Eu posso estar ao vivo com o meu bebê no colo? Ao vivo não posso estar por completo. Quando é que sai a gravação da imersão? Já tô lá, já tô comendo com farinha, já tô implementando, já tô resolvendo, já tô fazendo acontecer. Então, essa é a forma de uma mulher como Josi desfrutar de uma mesa como Marca Irresistível, tá? É no tempo dela, é dentro da rotina dela, é sendo respeitada. E mais, como velocidade é o DNA de minha Josi, que vocês já pegaram. Josi, mas o seu nome se pronuncia Josiane mesmo? Ou é diferente? Sim, assim mesmo. Josiane, né? Também não é da gringa, não. Josiane. Josiane, não é? Não, Ah, que eu já tava aqui o falando nome do minha meu pai Josi. Será que eu tô falando errado sem pra mim ser é gringa? Eu amo! Como vocês viram, gente, velocidade é um DNA de Josi, é dela. Existem mulheres que vão mais no seu tempo, um pouco mais comedidas, e elas vivem a experiência MI lindamente, no tempinho delas. Josi, assim como ela, já tem um DNA mais veloz, então ela é muito executora, ela faz, ela acontece, ela faz rápido. E quando ela se depara com um método que é muito simples, direto e gostoso de executar, aí ela começa a frutificar de modo muito poderoso. E eu queria que você falasse, já entrando nesses frutos, Josi, eu queria que você falasse como você chegou até mim em relação ao Marca Irresistível, como é que você estava, com o que você trabalhava, como é que estava o teu trabalho, teu faturamento. E depois você vai me falar o que é que aconteceu depois. Mas antes de você se tornar uma marca irresistível, como é que estava a minha Josi no quesito profissional, no quesito faturamento, no quesito ganhos? Como é que estava isso? Então, antes do EMI, eu conseguia
gerar identificação, conexão, gerar desejo, conscientizar a minha audiência sobre a necessidade. Mas tem uma coisa que a Clarinha sempre fala, você estava falando ali que a gente percebe algumas coisas, né? Mas a gente não só percebe, tem coisas que você fala, você precisa buscar o teu cliente. Então eu pensava, mas eu tô buscando o meu cliente, mas por que não tá vindo todo mundo? Então eu sabia que eu tinha que buscar o meu cliente. Mas no EMI, eu entendi a estratégia por trás de buscar o cliente. Então, eu vou buscar o meu cliente. E eu até ia buscar o meu cliente, só que eu não ia, sabe quando você vai não indo? Eu tinha um receio, um medo doido que a minha audiência achasse que eu estou querendo forçar uma venda. Então, eu falava assim, tá, então pensa aí, decida aí, quando você quiser, vem aqui, eu tô aqui. Mas Se tu quiser. eu tô aqui, se você quiser, eu tô aqui. Tô esperando. E a gente não tem esse tempo, eu vou esperar para ver o meu cliente se decidir, para ver se eu pago um boleto, para ver se eu pago alguma coisa, né? Então, o que mais mudou, assim, o MI, ele mudou muito a minha postura. Então, a minha postura perante o meu cliente é completamente diferente. Completamente diferente. Tanto que, só mudando... Porque, assim, eu tô falando aqui pra você tem que mudar a sua postura, você tem que buscar o seu cliente. Só que só isso, eu tenho certeza que você vira essa chave, mas você não entende a estratégia por trás. Mas o MI ensina isso pra você. Você entende a técnica por trás do buscar o teu cliente. Então, quando eu entendi a técnica por trás disso e eu fui lá e fiz isso, apenas com esse comando da rainha, eu faturei R$ 11.700. Com o comando certo, relacionado muito provavelmente à quebra de objeções. Sim. Ou seja, tem um cliente pendurado. Eita, Josi, que tem rainha se identificando aqui agora, nesse momento. Tem rainha que tá dizendo assim, meu Deus, eu era Josi pré-MI. Eu era aquela rainha profissional insana, forte no trabalho que faz, um domínio técnico absurdo. Eu realmente domino o que eu faço, mas eu tenho clientes em suspenso. É como se os clientes eles sempre deixassem portas abertas que eu não consigo fechar. Ou para colocar o meu cliente para dentro, ou para dizer assim, tá, ou, não, você não é para mim. Você não é cliente para mim. Tá tudo certo. Eu sempre deixava em suspenso. Por quê? Porque eu tinha medo, talvez, de incomodar, ou de me sentir invadindo o espaço do meu cliente, ou de achar que eu precisava convencer alguém de alguma coisa, e esse lugar não era confortável e agradável para mim. Então, Clarinha, eu deixo hoje em aberto muitas portas. Os clientes, eles não se decidem. E eu sou muito boa no que eu faço. Então, tem rainhas que nesse momento estão dizendo assim, meu Deus, Josi, eu sou você do passado. Eu sou muito boa, mas eu não tô conseguindo virar esse cliente para mim. O que tá acontecendo? Eu vou buscar o cliente para você. Eu acho que eu vou buscar, Clarinha, mas na prática eu não tô buscando. O que é que está havendo? E aí, dentro da nossa imersão, gente, só para que vocês entendam, e eu amo, Josi, que você tenha assistido só a gravação da imersão e já tenha sido tão sagaz em implementar isso tão rápido. Olha só, quando você realmente é uma mulher disposta. Não é perfeita não, tá, rainha? Eu não quero mulheres perfeitas, a minha mesa. As perfeitas tem qualquer lugar para elas, mas a minha mesa não. Eu quero as mulheres dispostas, com fome, com sede de fazer acontecer. Mulheres que querem arregaçar, que quer encher o rabo de dinheiro, que quer ser relevante no que faz. Eu só quero disposição, porque a técnica eu sirvo na sua mesa como um banquete. E aí lá dentro da imersão tem um momento que eu digo quebra de objeção. Existem 5 objeções universais, 6 objeções universais, e vocês vão quebrar cada uma delas assim. E eu ensino na prática como é que eu faço. Porque eu sou prática, não é minha Jo? Eu ensino aqui, Cristina, eu faço assim, assim, assado, eu falo assim, assim, assado, não fale essa palavra, fale essa. E logo em seguida eu fecho esse momento do nosso marco irresistível e eu falo assim, ó. Vocês querem ouvir uma verdade que dói, mas que precisa ser falada? Quem se importa vai buscar. Quem se importa vai buscar. Quando a gente fica muito nesse lugar do, eu não vou, eu tô com medo de incomodar, eu tô com medo de invadir, eu tô com medo de... Você tá olhando para a forma como alguém que não está conectada com você pode pensar sobre você. Então, você está olhando para si. Na hora que você olha para o seu cliente e você entende que você tem uma solução incrível, é sua obrigação ética e moral ir lá servir esse cliente, descomplicar a jornada de compra desse cliente, precificar adequadamente, porque quando um cliente investe alto ticket em você, rainha, não é em você, é nele, através do seu servir. Então, quando o Josi vem para uma imersão e pega esses recursos e aplica imediatamente, ela consegue fazer algo ela começa a fazer algo que a gente ama, que é o quê? Dar fruto, gerar resultado. E Josi me falou de uma coisa, pra gente já ir para os finalmente, minha Josi, porque
As suas redes sociais vão estar aqui, eu faço questão. Sempre que eu convido uma rainha, eu gosto de deixar as redes sociais, porque eu quero que minhas rainhas possam conhecer mais de você, clicar nos seus canais, terem acesso a você, porque você tem uma energia, uma força, uma garra, um conhecimento, um repertório técnico muito forte. Eu amo que as rainhas possam ir conhecer você e passar mais tempo com você. Isso aqui é só para deixar um gostinho. É para elas entenderem que entrando no Mar Irresistível, as mulheres com as quais elas sentam à mesa são mulheres como Clara do Vale e como Josi Olenchek. Ai, que chique! Falo para você uma coisa, viu, minha rainha? Pra gente começar a pegar aqui. Josi já começou esse nosso papo hoje me emocionando muito. Ela disse, Clarinha, a forma como eu falo o meu sobrenome hoje com a minha boca cheia, eu falo em memória, eu falo como uma celebração, eu falo como uma honra e um respeito a alguém especial para mim. Eu quero que você feche esse nosso papo de hoje, Jo, falando aqui a tua formação acadêmica. Eu sei que ela teve um símbolo não só para você, mas para alguém importante para você, não é? Eu quero que você fale sobre esse momento de sua graduação, do que ela representou para quem você é e para aqueles que vieram antes de você. E eu quero que você conecte essa fala com o seu resultado hoje, depois de se tornar uma MI. O que é que aconteceu nesse meio de jornada? Quando eu já falei, né, que eu nasci numa família pobre, fui a primeira Olenchak a concluir o ensino médio, a concluir o ensino fundamental para começo de conversa, porque sou a primeira neta, então eu que vim chamando o bonde dos priminhos. E eu fui a primeira a concluir, a ter entrado numa universidade, a pisar em uma universidade, a conseguir o diploma. E eu só consegui isso por causa do meu pai, porque eu dei o primeiro passo, né, indo lá e conseguindo ganhar a bolsa, né? Não, eu ganhei na melhor universidade do Paraná, segundo o MEC, na época. Mas meu pai, ele era autônomo na época, ele precisou trabalhar de sol em sol, trabalhava cada dia, ele estava trabalhando com uma coisa. Às vezes ele chegava muito tarde em casa, mas a prioridade dele era ter o dinheirinho para me mandar no final do mês. Então vou deixar de comprar coisas para mim aqui, porque eu preciso mandar o dinheiro para minha filha, porque ela vai conseguir realizar o sonho dela e o meu sonho também, porque era o sonho dele também, fazer com que eu conseguisse realizar o meu sonho e o sonho dele, que era ter um diploma, levar um diploma para os Olenchak. Então, eu honro muito o meu sobrenome, os meus descendentes, quem veio antes de mim, a minha história, a história de quem veio antes de mim. Então, eu quebrei um ciclo dentro da minha família. A minha filha quebrou outro ciclo, porque a minha filha já não nasceu na pobreza, não nasceu. Pra você ter ideia, eu nasci na casa que eu morei até os meus 17 anos, não tinha nem reboco na parede. E não tinha nem box, era tudo assim, do jeito que dava. A casa que eu tenho hoje, o meu vaso sanitário, porque meu marido é da tecnologia, e ele gosta de coisa cheia de frufru e nananã, o vaso sanitário do meu banheiro custa 15 mil reais. Tá bom pra você, rainha? Pra quem não tinha nem 4 litros. Então, a minha filha nasceu, tem um banheiro com vaso sanitário de 15 mil reais. Uau. Então, eu quebrei um ciclo pra minha família, minha filha quebrou outro ciclo. Então, o MI, ele é fantástico, a Clarinha falou ali sobre a quebra de objeções. E assim, se você entrar no Google, você vai encontrar como quebrar objeções. Mas o MI, ele te ensina muito mais do que isso. Ele te ensina como linkar a quebra de objeção com a marca pessoal e também com a tua energia, com a tua postura. Então, não é só quebrar a objeção, porque se você for lá seguir um script pronto, você vai quebrar a objeção. Mas ela não vai converter em venda, porque você não tá colocando a tua personalidade, a tua energia, a tua essência naquela quebra de objeção. Uau, é isso. Então, a minha família, ela é muito importante para mim. Hoje em dia, o significado que eu dou pro dinheiro, ele é muito mais do que ter uma casa com vaso sanitário de 15 mil reais, mas eu conseguir suprir as minhas necessidades básicas. E o mais valioso de tudo é eu conseguir dar o meu tempo para as pessoas que eu amo. Então, eu conseguir dar o meu tempo para minha filha é a coisa mais valiosa para mim, porque eu sei que quando ela está comigo, ela não quer estar em nenhum lugar. Então, quanto mais tempo eu dou para ela, é o maior presente que eu posso dar para ela. Em 2021, meu sogro e minha sogra faleceram no final do ano, um mês depois do nascimento da minha filha. Meu sogro pedia neto todo dia, viu minha filha uma vez só. Então, eu fico feliz que ele viu ela.
Mas antes disso acontecer, eles acompanharam a minha gestação muito de pertinho. A gente ia na casa deles 3, 4 vezes durante a semana. Então, eu dei o meu tempo para eles. O meu marido deu o tempo dele para eles. Então, antes de acontecer isso, nós demos o nosso bem mais precioso para eles. Eles viram a nossa filha, porque a nossa filha foi fruto do nosso resultado financeiro. A gente só teve filha depois que a gente atingiu nossa meta. Então, a gente realizou o sonho do meu sogro. Ele viu a netinha dele, a butinha velha que ele chamava, e depois ele partiu, mas ele realizou o sonho dele também graças ao nosso resultado financeiro, graças a gente conseguir viabilizar os nossos sonhos, os nossos desejos. Que especial, que precioso. Eu acho, Rainha, que eu espero, na verdade, que vocês estejam assim, olhe, abertas para capturar quanto ouro a gente teve aqui nesses minutos de conversa. Você conhecendo um pouco mais da história de Josi, Olenchak, um pouco mais da minha história. Só para vocês entenderem, existem tantos pontos em comum meu com as minhas rainhas. Eu também fui a primeira pessoa da história da minha família a pisar numa faculdade. Eu fui a primeira pessoa da história da minha família a andar de avião. E assim como Josi, eu sou a primeira pessoa da história da minha família a morar numa casa que o banheiro tem box. Porque assim como Josi, eu cresci numa casa até os meus 17 anos também. Gente, é incrível como a gente se conecta, viu, Jo? Até os meus 17 anos eu cresci numa casa que também não tinha reboco na parede. E que as portas eram lençóis pendurados. E eu tô falando tudo isso aqui para você, Rainha, para que vocês entendam que o lugar de partida de vocês não é destino. Não é destino. O destino que você tem diante de você vem conforme a tua velocidade de implementar as coisas que importam. Josi, ela poderia muito bem chegar e dizer assim, Clarinha, todo o conhecimento eu já tenho. E se eu quiser, eu acho no Google coisas relevantes sobre, por exemplo, quebrar a objeção, já que esse é o meu gap com o meu negócio. Mas o que é que Josi fez por ela? Que respingou na família dela. Josi decidiu sentar-se à mesa. Ela decidiu se cercar, ela decidiu investir alto nela, para que ela se desse aval, para do jeito como ela fez com ela possa cobrar com propriedade dos seus clientes. E só para que você entenda isso de modo tangível, bem tangível, tá, Rainha? Josi falou assim, Clarinha, eu tinha uma idade, que era uma idade que eu vislumbrava com meu esposo de ter filho, era aos 29 anos. Hoje eu estou com 26 e a minha princesa já tem 1 ano, então eu antecipei essa jornada. Quando Josi chegou até mim para o Marquês de Chiva, ela vendia, ela fazia o seu trabalho, ela fazia mais ou menos 8 mil por mês, não era, Jo? Quando você faturava assim, no topo, eram 8 mil por mês. Eu quero que você me conte agora como é que está o teu faturamento depois de se tornar uma irresistível diante do seu cliente. Será que já bateu 10 mil? Eu já faturei mais de 80 mil reais. Como assim, gente? Pera. Josi é minha aluna da turma 10 do Marca Irresistível. Provavelmente você está assistindo essa conversa aqui às vésperas de eu abrir a minha turma 12 do Marca Irresistível. Da turma 10 à turma 12. Você imagina que não é tanto tempo transcorrido. E Josi já ergueu com o trabalho dela, por mérito dela, por execução e brilhantismo dela, respeitando um método, mais de 80 mil reais. Josi multiplicou por 10 os ganhos que normalmente ela fazia. Quando muito. Eu quero que você fale, Jo, desse símbolo, né, dessa relação com o dinheiro, de quão importante é cada único dia que você passa dentro de uma mesa como essa e representa para você velocidade de resultado, como é importante você... Eu quero que você pegue essa rainha que está do outro lado da tela agora, ouvindo a nossa conversa, para a gente encerrar assim, ó, tocando fogo no rabo das rainhas todas, que estão penduradinhas em cima do muro. Clarinha, não sei se é para mim. Clarinha, não sei se o MI me ajuda. Clarinha, não sei se o MI me traz velocidade. Clarinha, eu não sei se o MI consegue servir para o meu caso. Josi, o que é que você poderia falar para essa rainha que está aí em cima do muro já há tantos anos, sem tomar decisões? O que é que você poderia falar para ela sobre se tornar uma irresistível? Vale a pena? Quando eu encontrei a Clarinha, eu maratonei o YouTube, maratonei o Instagram e eu pensei, não, eu vou conseguir fazer aqui com esses conteúdos gratuitos que ela prepara, que ela já entrega, que é muito ouro mesmo, né? Vou fazer, né, com esses conteúdos gratuitos. Então eu fiquei, acho, mais ou menos 6 meses nesse não vou. Agora que eu já participei do MI, que eu colhi os frutos e eu percebi que o que ela entrega no MI é muito mais do que o conteúdo gratuito que ela entrega, que já é muito, né? Eu só tenho uma coisa pra te falar. Você vai participar do MI. Você
em algum momento você vai. Então, quanto antes você tomar essa decisão, antes você vai colher os resultados dessa decisão. Eu fiquei 6 meses nesse vou, não vou. Se eu tivesse tomado essa decisão antes, eu teria colhido os resultados antes. Então, o meu negócio estaria em um outro patamar hoje. Uau. É um fato. A minha pergunta para você, Rainha, que ouviu esse escoro quente de Josi agora, que ela desceu aqui, ó, tchá, com fogo na mão, para tocar nos seus coros. A minha pergunta para você é só uma. O que é que você escolhe para si? Você escolhe para si tentar sozinha por mais um ano para ver se consegue destravar nos pontos do seu negócio que você não está entendendo com tanta clareza onde é que você poderia atacar? Ou você decide se posicionar, investir alto em você. Investir alto que eu falo não é dinheiro só, porque 4 mil do marca resistivo é irrelevante. Se você é uma aluna como Josi, que você chega, paga 4 mil reais e em 2, 3 meses depois você levanta 80 mil reais, você imagina que 4 mil reais é dinheiro de troco. Não é investir alto no sentido de dinheiro apenas, eu estou falando de dedicação, eu estou falando de força, eu estou falando de implementação. O resultado de Josi veio porque ela implementou. Nada diferente disso, nada diferente disso. Minha pergunta para você é, você decide se posicionar e ser veloz, assim como Josi é, e gerar resultados incríveis, ou você vai ficar por mais um ano tentando sozinha dar cabeçada, comprando cursos de 400 aulas e sem conseguir sair do lugar? Eu e Josi esperamos você do lado de dentro, sentada à mesa, se lambuzando o banquete. Viu, minha rainha? Porque esse nosso primeiro contato aqui é só o primeiro contato. Lá dentro da nossa comunidade, você vai poder acessar mais de Josi, mais de Clara do Vale, você vai poder vender o seu peixe, você vai poder ser servida pelas profissionais insanas, brilhantes que tem lá, e você já está entendendo aqui, pegando, ó, qual é o nível das profissionais que fazem parte do MI. Não é pouca coisa, minha rainha, mas eu não quero que isso seja apenas para Claras e Josis, eu quero que isso seja para você. Você não precisa seguir sozinha, se você não quiser. E se você aprecia estar à mesa, existe uma mesa chamada Marca Irresistível para você. E vai ser o nosso prazer poder te receber. Assim como é o meu prazer receber Josi aqui hoje, nesse podcast que abrilhantou a minha tarde, que me trouxe um quentinho no coração, que nos lembra dos nossos porquês, paraquês. Josi, todo sucesso para você, toda abundância, prosperidade no seu trabalho, que os melhores clientes venham até você, multipliquem por 10, por 100, por 1000, todos os seus resultados, que a tua filha encontre em você uma mulher de negócios linda, empreendedora, visionária, sabe, deslumbrante em tudo que faz, que a sua família seja próspera, porque eu não aceito nada menos para as minhas rainhas. Muito obrigada, meu Deus, minha deusa, pelo teu tempo! Amei! Se você quer acompanhar mais de Josi, já sabe, os canais dela estão aqui embaixo, você clica, você vá-se embora, você se lambuze e, sobretudo, venha sentar à nossa mesa conosco, que a gente quer você também. Beijo, rainhas! Beijo, Jô! Gratidão! Beijo, obrigada, Clarinha. Imagina.